Olha só, viver em condomínio exige bom senso, educação e respeito de todos para que tudo ocorra pelo menos bem no dia a dia, né? Que nem sempre isso acontece. Pois é comum existirem conflitos, reclamações, insatisfações por parte dos condôminos. E para evitar esse tipo de cenário, foram criados os direitos e deveres dos condôminos. Que principalmente os que não conhecem. Para quem não conhece isso, a gente vai falar sobre esse assunto agora com o advogado Antônio Lima, que é especialista em condomínio também, né, Antônio? Como vai? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Pois é, a gente fica achando que só porque mora no condomínio, está pagando o condomínio em dia, tem direito a fazer qualquer coisa. Não é assim. Não, não é bem assim. Realmente viver em condomínio é, vamos dizer assim, um pouco complicado, né? Mas as pessoas têm que ter em mente que ali é um objetivo comum para que todos convivam bem, harmoniosamente. O fato é que poucos desconhecem uma regra básica de todos que chegam no condomínio, que é o regimento interno. Esse é o primeiro documento que aquele novo condômino deve fazer, dar uma lida no regimento interno para saber o que pode e o que não pode ser feito e os horários dessa permissão no condomínio para evitar que seja um condômino desagradável e desrespeitoso com as normas estabelecidas em cada condomínio. Quando se fala em condomínio, Márcio, outra perguntinha é a questão da inadimplência, né? Sim. A pessoa deixa de pagar o condomínio lá 2, 3, 4 meses e quer ter direito. Teoricamente ele até teria, mas ele quer ter direito ao uso de tudo das áreas comuns. Na verdade, isso até é um defeito por parte daquele condomínio. Existem casos em que a pessoa realmente não pode estar arcando com o condomínio, por uma questão de desemprego, alguma questão particular. Né? Mas outros, as pessoas atrasam realmente, às vezes até podem pagar pelo condomínio, mas deixa atrasando e isso incide em consequências para o próprio condomínio. Como, por exemplo, se o condomínio desejar fazer uma reforma que venha a ser extraordinária, ele não vai ter dinheiro em caixa. Isso diminui o fluxo de caixa dele e, consequentemente, o fundo de reserva também cai. Então, quando o síndico pretende fazer uma melhoria no seu empreendimento, no seu condomínio, ele muitas vezes ele se vê privado por conta da incapacidade financeira para isso. E o que não é bom nem para o condomínio, nem para os demais condôminos, que principalmente para aqueles que pagam em dia. Ou seja, ele vê muitas vezes aquela pessoa utilizando a área de lazer, utilizando uma piscina, querendo utilizar o salão, quando está inadimplente. Então a pergunta seria justamente essa daí. Para quem está com o condomínio em atraso 1, 2, 3 meses, ele ainda pode utilizar piscina, salão de festa, as áreas comuns do prédio, por exemplo? Sim, inclusive o bom senso, até a jurisprudência recomenda que não haja essa privação desse espaço. Por que isso? Porque existem mecanismos necessários para combater essa inadimplência, como é um caso, por exemplo, de uma ação de cobrança. Então, se o síndico, se o condomínio tem a condição de ingressar judicialmente e cobrar aqueles valores que são devidos, ele deve permitir ou cercear o direito de ir e vir daquele condomínio. É por isso que a doutrina, a legislação, a própria jurisprudência orientam no sentido de que existe o débito, ele está em débito, ingresse com uma ação judicial. Agora, não bloqueie ou não faça não permissão, só dispor. Exatamente. Na última sexta-feira, o novo Código Civil traz aí um artigo que, a partir de um mês que você já está devendo, você já pode fazer a execução. A questão do Código Civil, do novo Código de Processo Civil, ele veio inovar na questão condominial porque ele trata o débito do condomínio como um título executivo. O que é isso? Se antes você levava um longo período para só então executar, como por exemplo, o advogado dele teria que entrar com uma ação, uma petição inicial, aquela ação era contestada, aquela ação poderia sofrer recursos. Depois de tramitar toda a fase recursal, ele iria iniciar a fase de liquidação de sentença, que era a execução do julgado propriamente dito. Hoje, essas fases elas ficam ultrapassadas e ele já entra diretamente com a execução. Isso dá um ganho muito bom para o condômino. Ao invés de uma ação durar cerca de 5 anos, ela pode durar 2 ou 3, a depender do trâmite da mesma. Agora, tem que dar uma observação necessária nisso, Fabiola, que é o seguinte: quando você entrava antes com uma ação de conhecimento, as parcelas que iriam se vencendo no longo da ação, no decurso da ação, ela poderia também ser paga.
isso acrescentar da ação e no final ela ia ser paga conjuntamente. Nessa nova modalidade, com esse tipo de ação que é apenas de execução, o síndico vai executar apenas o débito existente. Então, por exemplo, se até aquele momento da propositura da ação ele deve R$10.000, aqueles R$10.000 é que vai ser executado. E as outras que se vencerão serão objeto de uma nova ação. Então tem que ficar atento nesse detalhe. Não pode botar tudo no mesmo bolo, né? Não, as que ainda estão para se vencer, não. No caso da prestação de conta, o síndico ele deve mensalmente fazer essa prestação de conta para todos os moradores, seja de um simples prego que ele comprar. Isso é importante? O ideal seria isso, até para ele deixar claro todas as despesas que envolvem o condomínio. Alguns síndicos preferem fazer sua prestação de contas no primeiro trimestre, que é quando tem a Assembleia Geral, que é justamente para haver a prestação de conta durante o ano, para haver também a eleição do novo síndico. Mas o ideal é que ele deixe as claras e que seja bem transparente, porque aquilo envolve o direito e deveres de todos, e financeiramente também. Então o condômino ele quer saber onde está sendo empregado aquela taxa de condomínio. Muitas vezes algum síndico ele deixa de lado essa observação e quando muito faz uma vez por ano. E mesmo assim, en passant, vamos dizer. Ficam detalhes que às vezes o condômino quer saber, ele talvez não saiba mais explicar por conta do tempo que já se passou. Fica né? essa lacuna, o que realmente não é de bom ouvido. Se ele faz mensalmente, no final do ano ele só faz um apurado geral e demonstra. Isso traz a transparência e a credibilidade do síndico para os pontos condomínios. É por isso que ser síndico é um problema, uma dor de cabeça que nem todo mundo quer ter, né? Mas precisa. É uma função muito espinhosa, né? Porque você realmente tem que manter a ordem dentro do condomínio. E isso às vezes não é bem interpretado por aquele que causa uma inadimplência, uma infringência às normas condominiais ou que desagrada. Então realmente é espinhoso. Ok, Antônio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. Já fica o convite aí para trazer um outro tema voltado para essa área que desperta interesse de tanta gente. Ah, com certeza. Ótimo, eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia para você.